Seja Tudo bem-vinda. ótimo. Ai, Vou que botar aqui um maravilha. filtrinho bonitinho, né? A gente merece. Coloca aí, para animar essa galera, É, Silvânia. vou animando aí. Já botei uma musiquinha de fundo aqui também. Nossa, Silvânia, assim, muitas dúvidas, né, sobre essa questão de a gente mesmo conseguir chegar no ideal, no peso certo, mas acredito que não é só essa questão de peso, né? E aí você vai abordar, mas antes de você começar a abordar, eu queria que você se apresentasse, a galera aí. Ok. Então, eu sou Silvânia, moro em São Paulo, né? Sou mãe de um casal, sou cientista social, né? Por que cientista social? Desde pequena eu queria já cuidar de pessoas. Olha É, que o meu legal. propósito sempre foi cuidar de gente. E eu sempre vim cuidando, eu cuidava da família toda. Uma criança que já cuidava de todo mundo. Vim assim, a juventude, a vida Aham. adulta. Quando eu vi, eu falei, gente, é minha missão mesmo é cuidar de pessoas, né? E aí fiz ciências sociais. Depois de ciências sociais, eu fiz mestrado, né? Trabalhei na prefeitura, trabalhei na Secretaria de Ciência e Tecnologia também, porque eu sou cientista, Isso, né? estudiosa. Pois é. E depois fui para a prefeitura para aprovar projetos, né, de geração de renda, geração de emprego, né? Então, se você for ver minha passagem toda cuidando de pessoas, depois fui cuidar da família, depois fui cuidar de prefeituras, né? Então, sempre Olha nessa só. abordagem, né, social. E assim, nessa época agora que a gente está passando, né, Silvana, as pessoas, pelo menos é o que está acontecendo comigo, eu não sei assim com as outras pessoas, mas a gente teve que modificar o nosso ambiente, tudo, né, as nossas rotinas. Então, assim, Sim. aqui, pelo menos, com criança, fica bem complicado. As academias fechadas, não sei se isso também impactou. Com certeza tem impactado. Mas o que você tem para nos falar assim a respeito se a academia, se por ter mudado a rotina e assim você deve ter acompanhado também a questão de números, né, de obesidade, se isso tem aumentado, se isso tem diminuído. Fala aí um pouquinho sobre essa questão. Então, o mundo está crescendo, né? E as pessoas aumentando o planeta, né? E nosso solo completamente contaminado, né? Então, o que que a gente vê aí? As pessoas cada vez mais vêm se alimentando pior. Porque quem não gosta de comer, né? Todo mundo gosta de Quem não comer. gosta? Todo mundo Todo gosta mundo de gosta de comer, sentar e pegar um saco de batata frita, ficar lá creque-creque na boca, né? Vendo televisão, vendo seu Netflix, né? Todo mundo gosta. E quando a gente tem alegrias, o que a gente faz? A gente comemora. O que é comemora? Comemora. A gente não celebra. Eita, A gente não celebra, a gente comemora. Por quê? Nós fomos acostumados a lidar as nossas emoções pela boca. Por quê? O neném, quando chora, o que que você faz? Você dá chupeta mamadeira, na boca. dá uma Dá mamadeira. chupeta. É tudo por aqui, né? Exatamente. Então, tudo a gente faz a gente quer se compensar, pegar uma comfort food. O que é comfort food? É aquela comida de baixas calorias, aliás, de nutrição baixa, nutrição vazia, que não dá nada de suplemento pra gente. Então, o que que a gente acontece? A gente acontece que vai engordando. No Brasil, para você ter uma ideia, 60% dos brasileiros já estão ou com sobrepeso ou com a doença obesidade. Os médicos, inclusive, já estão falando em pandemia da obesidade ou globesidade. Meu Deus, não quero estar entrando nesse índice, não, pelo amor de Deus, vamos nos cuidar, né? Gente, eu só dar Globesidade. boas-vindas para a Nicole, que está aqui, Oi, minha linda. Luana! Estamos falando da obesidade aqui. E se você perguntar assim, ao nosso redor, quem quer viver até os 100 anos? Todo mundo levanta a mão. Ou Agora, mais quem dos 100 anos. faz? E quem faz tudo Por para onde? viver até os 100 anos? Sabe por quê? Porque as pessoas querem jogar para o futuro. Ah, não, no futuro, aí você faz isso para tudo, né? Você não guarda dinheiro para o futuro, você não resolve os problemas de hoje, bota tudo para o futuro. Não, amanhã, aquela ditado, né? Segunda-feira eu emagreço, segunda-feira eu começo a dieta. É verdade. Tudo a gente coloca na conta do futuro. Só que o futuro é hoje, começa hoje, né? A gente precisa o quê? Se autorresponsabilizar e se autoconhecer. Quando a gente faz essas duas manobras na nossa mente, o emagrecimento
autoconhecimento começa aqui, gente. Se a gente fizer essas duas manobras no nosso cérebro, né? Porque o cérebro detesta a palavra perder. Perder dinheiro, detesta. Perder peso, evita. Porque fala perder, ele não quer. Então a gente precisa, inclusive, mudar o vocabulário que a gente fala pra gente mesmo. Isso é importante, muito importante. Você vai falar, eu vou eliminar peso. Eu vou celebrar, eu não vou comemorar, eu vou celebrar, eu vou eliminar peso. Você já está respondendo uma das perguntas que eu coloquei aqui para te fazer, Silvana, sabe por quê? Se tem a diferença de emagrecer e perder peso, no seu método, como no seu trabalho, como é que você desenvolve essa questão de emagrecer e perder peso? Isso aí, qual é a diferença? Ótima pergunta. Então, perder peso está muito ligado com a balança. É quando você vê o número da balança, e caindo. Isso é perder peso. Eliminar, emagrecer, eliminar, é mudar a composição corporal do seu corpo. Por exemplo, se você pegar duas pessoas com o mesmo peso, 2 homens, por exemplo, de 90 quilos, sendo que um é super musculoso e o outro tem aquela barriguinha, apesar de ter 90 quilos também, mas está com aquela barriguinha, aquela circunferência abdominal que prejudica. Depois a gente pega esse gancho aí, segura que daqui a pouco eu vou voltar nele. Então, você tem dois indivíduos aí no mesmo peso, às vezes até com a mesma altura, mas com a saúde diferente. Porque o que está ligado mais, a gente tem que se preocupar mais com a fita métrica do que com a balança. Por que isso? A fita métrica, você mede a circunferência abdominal, que é ali onde está todo o problema. Pega isso também, que daqui a pouco eu vou explicar. Enquanto que a balança, você vai mostrar o número. Quando você vai na academia, por exemplo, você, apesar de estar malhando, muita gente fala, mas estou malhando, eu não emagreço. Mas você está ali, está ganhando o quê? Músculo. Completamente diferente de você perder peso. Você está ganhando massa magra. Já está respondendo essa pergunta também, que eu tinha uma dúvida, essa questão da gordura, do músculo, né? Então, é essa questão você tá ali malhando e tá adquirindo massa. E o peso continua estabilizado. É isso aí que você quis. Por exemplo, massa magra, o pessoal fala muito, massa magra, você sabe o que é massa magra? Não, fala aí, no seu... Pronto. Massa magra é a junção de ossos e músculo. Osso você não tem como mexer, mas músculo você tem que pegar aquele pezinho e fortalecer. Aumenta. Isso, porque é muito importante, né? Você saber como você quer chegar aos 100 anos, né? De muleta, de andadorzinho, ou caminhando ali com seu netinho, vivendo numa boa. Isso é o propósito. Por isso que eu falo que emagrecer tem muito a ver com o propósito. Você coloca o seu eu do futuro para agora e começa a tomar suas decisões, se autorresponsabilizar, ver o que eu vou fazer a partir de agora, como que eu vou montar o meu prato, como que vai ser minha rotina, por que eu não ando só 30 minutos, gente, por dia, é tão fácil, bota uma musiquinha no ouvido, caminha 30 minutos, só isso que os médicos pedem e ninguém faz. É verdade. Silvânia, olha, eu sempre gostei de atividade física, e aí eu gosto muito de dança, né, de estar em grupo. Isso também tem alguma coisa a ver da pessoa gostar mais disso, daquilo? Sim, com certeza. Eu falo nos meus grupos, né, que eu acompanho as mulheres para emagrecer, porque o homem não gosta, né, de se cuidar. Eu falo nos meus grupos que emagrecer sozinho é muito difícil, muito complicado, porque é árduo, né? Ninguém gosta, ninguém aguenta. Agora, emagrecer com todo mundo mostrando o prato, mostrando o que comeu, mostrando a balança, uma incentivando a outra, uma mostrando a dica, a receita, o que fez. Isso é outra história. Tem um grupo que começa, o grupo termina, que eu faço 3 ciclos de 10 dias, depois eu faço os intervalos para descansar. Quando terminam os 3 ciclos, querem continuar em outros grupos, porque é muito gostoso. Além do que, eu faço a pessoa emagrecer sem ficar no efeito sanfona e sem flacidez. Interessante, porque fez muito sentido eu gostar da atividade física em gruro. Olha, aí, quando você não gosta nem da atividade física, você gosta mais da atividade social. Será? Essa aqui é incrível. Essa sua explicação já me trouxe a consciência e o sentido por
quê. E quando a gente traz para a nossa vida, igual você falou do propósito e do comprometimento, de ter um objetivo, de alcançá-lo, você tem que saber por quê daquilo ali. Exatamente. O que você está Tudo, fazendo? quando você vai sentar na mesa, você precisa parar com tudo e ver e se conscientizar o que está indo na sua boca. O ato de cozinhar, o ato de preparar sua comida tem que ser um prazer. Você ali vê, quando vai no supermercado, você pensa o que você vai fazer na semana. Tem que já ser um prazer, entendeu? Porque daí que vem a sua vida, daí que vem a sua energia. Entendeu? A pessoa sem energia, só comendo porcaria, fast food, não tem ânimo para um dia todo de trabalho, entendeu? Entendi, ficou bem claro. Silvânia, e assim, agora explica assim, por que é importante a gente emagrecer? É importante emagrecer, né? O emagrecimento está muito ligado, né, à longevidade. Isso é uma coisa boa, né? Porque todo mundo quer viver. Ninguém vai falar, quero morrer logo. Não, todo mundo quer viver mais. Todo mundo quer ir além dos 74 anos de média, não é? Além disso, doenças coronárias, diabetes, tudo está ligado com a obesidade. Doenças da veia, artrose, inúmeras coisas. Câncer, os cânceres de próstata, útero, rim, pâncreas, esôfago, tudo está ligado à obesidade. Mas por quê? Aí voltando aquele gancho lá da fita métrica, né? Você vai ver que a gordura visceral, ela é a gordura diferente daquela gordura que está na frente, atrás quase do umbigo. Essa aí qualquer médico retira. Qualquer cirurgião, você vai lá, faz uma lipoaspiração e tira, certo? Mas a visceral, nenhum médico pode tirar, porque está dentro. Essa que a gente tem que se preocupar. Por isso que falam que a partir de 88 centímetros de circunferência da mulher já é prejudicial. Você já tem que voltar a se preocupar com sua saúde, né? Porque você, quando está com gordura visceral, aumenta, né, a incidência de você ter câncer, aumenta a incidência de você ter infecção, porque tudo vem das infecções, das bactérias ruins, ok? Então, aquilo dentro de você, mais a serotonina, que é o neurotransmissor que te dá energia, bom humor, não está sendo produzido no intestino, que 90% da serotonina é produzida lá no intestino. Se ela não está sendo produzida, é porque está tendo o quê? Oxidação, com aquele acúmulo de gordura nas vísceras. E aí, o que acontece? O intestino que tem a fibra assim, ele começa a ficar assim. Os nutrientes começam a passar, e aí você perde tudo que você tem dos nutrientes, apesar de estar comendo coisa boa, entendeu? Você perde porque você está já obeso. E aí você não retém os nutrientes, tem problema de intestino, pode também ter complicação pulmonar, respiratória, de veias, de pele, tudo por conta dessa infecção, que a gente acha que é só uma gordurinha, mas ali está infecção. Enxaqueca. Quando você tem enxaqueca, você está com infecção no cérebro, sabia? Gente, o negócio é mais sério do que a gente pensa, né? E quando a gente traz essa consciência e responde esses porquês, tem essa reflexão, igual a Vânia, minha irmã, entrou aí. Gente, ó, sejam todos bem-vindos, quem tá entrando aí. Alô! Andréia, todo mundo, viu? Lívia, Vicente, meu marido já tá aí, tá precisando pegar, sério mesmo, Rafael, meu sobrinho, acabou de entrar. Então, assim, é muito importante essa questão e a gente trazer isso para a consciência. Tem, assim, algum exemplo de pessoas que você pegou ali pela mão e falou assim, vamos lá. Nossa, tem Desde pessoas quando você faz, Silvana? Eu faço desde 2016, sou emagrecedora de pessoas desde 2016. Aí já tem o Tem tempinho, pessoas que não emagreciam com nutricionista de jeito nenhum. Por quê? Você vai na nutricionista, é muito bom você ficar sabendo os alimentos que você precisa comer, as horas, né? A montagem do prato. O trabalho vai até aí, mas você precisa ter um acompanhamento. Aí como que eu faço? Eu faço esse acompanhamento com os grupos, e aí a gente faz leitura junto, a gente faz atividade, faz filme e mostra. Então, é como se a gente tivesse uma academia virtual. E nessa pandemia foi que ajudou muita gente. Com certeza. Aí, Silvana, fala um pouquinho então desse método que você usa para o seu trabalho com as pessoas. Então, o método que eu uso eu associo, né? Autoconhecimento, que eu faço esse coach de entrada da pessoa, porque eu faço a seleção das pessoas para ver o propósito dela, que tem que botar um grupo coeso.
tá? Uhum. Então, a gente faz essa seleção, coloca esse grupo, né? E aí, todos os dias, a pessoa posta lá a balança com seu peso, e aí começa a Ó, já brincadeira. tem gente aí falando que quer, que precisa. Pronto, é comigo mesmo. E aí eu vou Tá no falar para lugar você, para a certo. pessoa, quantidade de água, porque muita gente, você sabe o que que é água? O que que é água para você, Verdiane? É um líquido que você tem para hidratar seu corpo, Todo mundo só né? acha que é isso, Só né? acha Mas que é isso, não, né? água é nutriente. Sim, A água é nutriente, então você precisa ter esse nutriente, entendeu? Ele vai não só hidratar, mas vai eliminar a gordura, né? Os radicais livres. Sem a água, tudo fica retesado. O cérebro da gente, por exemplo, 70% é composto de água. Se você não bebe água, você vai ter enxaqueca bonita. é verdade. Isso, nossa, fez todo sentido agora. Sim, aí Você eu falando. faço isso, né? Incremento suplementos, né? Hoje já se sabe que vitamina D não é mais vitamina D. A minha vitamina D, ela é composta de vitamina D, cálcio e magnésio. Por quê? Não adianta você só tomar vitamina D, porque senão sai tudo. Você tem que ter uma coisa que segura a vitamina D. O magnésio, ele vai segurar a vitamina D no seu organismo. Então, a vitamina D já não é mais considerada pela Academia Médica como vitamina. A vitamina é muito pouco para a vitamina D. A vitamina D agora um hormônio. Entendi. Gente, olha, se esse assunto está fazendo sentido para vocês, se vocês conhecem mais alguém que possa se interessar, vamos pegar o dedinho, colocar aqui, ó, nessa seta. Vamos chamar Isso, mais alguém? Vou chamar aqui, ó. Façam isso também, vou ó. fazer também. Chamar a Faz galera. aí, Silvânia. Vou Chama a sim. galera aí. Agora, quem fez isso, fala aí. Compartilhei. Fala aí, eu solta um joinha aí. Porque isso é muito importante, né, Silvana? Ainda mais agora, nessa época de pandemia, que a gente teve que mudar a rotina, com criança em casa, alimentação, tem que estar Com preparando. certeza. E aí surge essas questões, essas dúvidas, e você está esclarecendo, pelo menos está fazendo muito sentido para Por não exemplo, só nos Estados tem. Unidos já temos, Estados Unidos e Alemanha, nós já temos os substitutos de refeição. Eu trabalho com substituto de refeição. O que são substitutos de refeição? São as alimentações, as refeições super vitaminadas, com 23 vitaminas, porque se você for em casa para fazer uma refeição dessa, ficar a manhã toda cozinhando coisa. Então, tem Entende? 23 Tá. vitaminas, sais minerais, entendeu? E proteína. Por que proteína? Proteína é o que vai ser a estrutura dos nossos músculos. Você sabe quais são os 3 órgãos vitais para a gente chegar a uma longevidade saudável? Temos que estar com a mente, né? Cérebro, ok. O que Cérebro, mais? Tá bom. nosso coração. Coração, ok. E o terceiro? Ah, o terceiro vai, fala aí, eu vou deixar para você, tá bom? O terceiro que a gente tem que estar de olho, que não adianta você estar com a cabeça boa, coração bom, se você não tem músculo e força para andar, Olha aí, mobilidade. incrível, Imagina, tá você vendo? passou Eu da falei pra vocês, cama, velho. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Uma pessoa tudo obesa lá mole, deitada, tudo entendeu? mole, pro lado, pro outro, hein, Silvana? Não, ninguém merece, né, gente? A gente tem que ter também cuidado com nossas pessoas que nos cercam, né? Ter amor, né? Amor, É, isso é importante, porque quando a gente muda, o mundo ao redor da gente muda também. isso, Então nosso aí eu olhar. entro com suplementos, entro com essa refeição 2 vezes, para quem quer, né, emagrecer, eu faço a suplementação 2 vezes, de manhã, café da manhã e à Uhum. noite. E no almoço eu digo que a pessoa vai comer. E aí eu entro com também proteína, fibra líquida, né, pra gente, ó, fechar as fibras do intestino, né, para não ter mais Não, essa problema das drenagem que vitaminas. sai sem reter nada pra gente, né? E eu faço toda a sugestão de água, de líquido, de fibra que a pessoa precisa para matar o leão diariamente. É verdade. Gente, olha só, eu estou compartilhando aqui essas lives com vocês, porque, assim, da mesma forma que está me agregando, eu acredito que vai agregar muito para vocês, e eu estou Oi, aprendendo Felipe. muito.
Estou aprendendo Aprendendo muito. muito, né? Com certeza. E aí, Silvana, então é mito ou é verdade a questão da fita métrica? Você falou que ia voltar nela, né? Ah, Se tá. é. Sim, a fita métrica é isso, né? Você está sempre de olho na sua circunferência abdominal. Não só se você está com saúde, se você não está ficando doente, mas o abdômen ele diz muito a seu respeito, a sua composição corporal, entendeu? Entendi. E essa E agora eu questão de queria falar agora um Sim, pouco mais do emocional, certo? Porque também exatamente. no meu grupo eu trato o emocional da pessoa. Uhum. Como? A gente faz leituras de livros em conjunto, sabe? A gente tem, assim, uma rotina mesmo, né? Que só quem participa do grupo conhece como é bom e como é gostoso, né? Porque quando você está estressado, por exemplo, retomando lá o Homem da Caverna, como é que era a vida deles? Eles acordavam cedo, Uhum. saíam para caçar, para buscar sua comida e voltavam para ir preparar sua comida. Eles não comiam toda hora, tinha aquele jejunzinho, né, que as pessoas Uhum. gostam de fazer, Legal. e também tinha toda aquela. A caça não estava ali, ele tinha que andar. Olha a atividade física aí. Tinha que andar até a caça, tinha que ficar, ó, na vigília. Uhum. Isso tudo a gente precisa fazer no dia, não é só chegar, acordar e ficar de refeição em refeição e de sala para o quarto, de quarto para a sala. E aí, a vida emocional, ela precisa estar equilibrada. Por quê? Quanto mais estresse você tem, mais você engorda. Por quê? Você aumenta o nível de cortisol. E o cortisol vai se alimentar, sabe de quê? De músculo. Podia se alimentar da gordura, né? Que ia Da ser melhor, gordura, né? né? Não era mais frágil, mas não. O cortisol ele vai deteriorar os músculos. Aí você E aí vai ficando a gordura ali, né? a partir dos 30 anos, a gente já começa a ter a perda óssea, a perda da massa magra, dos músculos, certo? Se você não repor a proteína, a minha proteína, por exemplo, é de alto valor tecnológico, ela é isolada da soja, ela não tem aquela parte ruim da soja, né? E ela, substituto de refeição, vem quase 15 gramas de proteína. Se você precisa de 1,6 por quilo de proteína, imagina quanta proteína você precisa. Muita. Então você faz, com isso, a composição corporal valer aquela força que você precisa para você chegar à longevidade com força. Porque senão o que acontece? A sarcopenia. O que é sarcopenia? É a perda da massa muscular. Então você tem que estar de olho por isso na fita métrica. Silvane, se eu chegasse para você hoje, como sua aluna, né? Como é que você ia identificar esse meu emocional? Você tem a Muito sua técnica, eu o faço, método? eu faço a sessão de coach, né, com você e faço as perguntas, né? Pergunto várias coisas, como você está comendo, como é que é a sua rotina alimentar, a ingestão de água, Uhum. fibras. E aí eu faço o cálculo, né? E por detrás também de todo esse meu acompanhamento tem o respaldo médico, né? De nutrólogo e nutricionista. Então, só não emagrece comigo quem não quer mesmo, Eu, né? hein? Porque Você precisa tem da uma pessoa me equipe. dar o braço. Eu não vou carregar ninguém, entendeu? A pessoa tem que também querer ser ajudada, né? Lembra que eu falei que tem que se autorresponsabilizar? Sim. E E aí, lembrando que o emocional, né, voltando lá ao emocional, do cortisol, o Uhum. estresse. Hoje em dia, nossa sociedade, ela tá com... Vou tocar em três problemas emocionais. Estresse, depressão e ansiedade. A pessoa ansiosa, o que acontece? Come toda hora. Lembra que a gente tudo regula pela boca? A Sim. gente lida com todo o nosso emocional pela boca, que eu falei antes. Então, aí o ansioso toda hora tá comendo, 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 comendo. Fica tão automático isso, né? Não, ele não tá com fome, ele tá com vontade de comer. Diferente. Fome é uma coisa, vontade de comer é outra. Ele não tá com Aí a fome. pessoa que está na sociedade não consegue nem identificar se é Não fome. identifica, não identifica. E eu faço também essa regulação com uma bebida detox. Então, a pessoa que está acelerada, eu dou uma equilibrada. A pessoa que está fadigada, desanimada e prostrada, opa, levanta. Simples assim. Legal, interessante. A Então, pessoa deprimida, por exemplo, a pessoa deprimida, ela anseia muito por doce. Aí o que acontece? O doce dá mais prostração, olha o cíclico acontecendo. Aumenta caloria, você engorda. Aí
você olha no espelho, tá se sentindo o último biscoito do pacote. Aí o emocional, ó, o seu cérebro vira um looping. Você dá um looping no cérebro. Porque você não consegue sair dessa ciranda. Se você não tem uma pessoa de fora te puxar, fala, opa, tá acontecendo isso. É isso que o coach realmente faz. Você já respondeu aí o life de coach, né? Porque muita gente não está acostumada com esse termo, né? Mas é esse o life de coach, é isso aí que você está falando, identifica não só a questão física, mas começa tudo aqui, na mente, né? O emocional, e vai tratando. Você tem que fazer associação do que você come, atividade física e regular essa cachola aqui. Porque dentro dessa cachola tem uma glândula importantíssima que se chama hipotálamo. Hipotálamo, ele quando você vai numa empresa, numa indústria, sempre não tem a sala de operações. Sim. A sala de operações é nosso cérebro. E o hipotálamo é o gerente geral, certo? Você, quando vai fazer a sua refeição, quando você vai fazer a sua refeição, o que você faz? Você precisa mastigar muito. 20 minutos, porque dá tempo dessa glândula saber que você já está saciado. Às vezes, antes da comida já chegar no seu estômago, ele já avisou, opa, chega. Gente, ó, vocês estão anotando essa dica e põe em prática, ou já sabe a pessoa, o profissional aqui, que está aqui com a gente. Silvana, você já desenvolve isso há bastante tempo, desde 2016, e as pessoas que quiserem começar a fazer esse tratamento com você, como é que faz? Entra no seu Instagram, Isso, entra na minha bio, né? Lá tem o link, você clica, me chama, e aí a gente monta aí essa sessão de coach, a gente agenda, né? E aí eu monto o seu grupo. Vocês têm alguma pergunta, gente, que eu não fiz aqui, que vocês queiram fazer, alguma dúvida? E essa é a oportunidade, não é não, Silvânia? Opa! Você respondeu tudo que eu tinha pesquisado, porque, assim, essa questão do músculo, da gordura, isso aí foi bem interessante você ter falado. Lembrando que o músculo, faltou eu abordar isso, o músculo, ele gasta 30 vezes mais energia, caloria, do que a gordura, tá? Por isso eu te perguntar, o que pesa mais, 1 quilo de músculo ou 1 quilo de gordura? Você vai falar o quê? Gordura. Mesma coisa, né? 1 quilo, tudo é 1 quilo. Ah, não, né? 1 quilo. 1 quilo de um, 1 quilo de outro, tudo igual, né? Sim, sendo que a gordura ocupa mais espaço. Mais espaço. O músculo não. Aí, ó o tecido adiposo gigante e o músculo pequenininho. Dentro de você faz uma enorme diferença. Nossa, que exemplo, viu? E na minha mente já vê a quantidade, né? Aquele tanto de gordura. 1 quilo de gordura, meu Deus. É muita coisa. É verdade. Né? E lembra que o cortisol, ele se alimenta do músculo, né? Então, quanto menos estressado você tiver, se puder administrar isso dentro de você, vai facilitar o seu emagrecimento. Entendi. A Vívia fez uma pergunta aqui, vê se você consegue. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu puxar. Qual a dica para sempre manter o foco, além do grupo de pessoas? Olha aí, que interessante para você. Ótimo. Para sempre você manter o foco, a gente precisa dominar nossas emoções e nosso cérebro, certo? Porque a gente não pode deixar de jeito nenhum o nosso cérebro mandar na gente. Nós que temos que ter o nosso eu que manda no cérebro. O cérebro é só um músculo, ok? A gente precisa manter o equilíbrio e fazer com que o cérebro nos obedeça. Como? Ele não vai de jeito nenhum falar assim, bora, tá na hora, bota um tênisinho, vamos caminhar. Não vai falar. Ele vai falar, tá, depois você faz. Mas agora não. Dominar essa vozinha lá dentro e falar, opa, você fique aí e eu vou malhar. Se quiser vir comigo, você vem. Tanto é quando você vai na academia, você acha que eu quero ir pra academia? Eu não quero. Mas aqui em São Paulo, um frio, eu pego, boto a roupa, vou pra academia me arrastando. Agora, quando eu saio da academia, eu saio uma nova mulher. Olha aí, que incrível, gente. Totalmente disposta, gente. Então, se o cérebro falar assim, vinha aquela vozinha falando assim, não, tá bom aqui debaixo do cobertor, no sofá, e aí você acaba se cede, né? Você tem uma dica forte, você conta até 3, ó. 1, 2, 3, levanta. Bora. Vamos embora. Olha só quem entrou aí. Lourdes, minha
prima Lurdinha, Rosilene. Vocês pegaram aí o finalzinho, mas ainda tem muita coisa boa aí para a Silvânia tá compartilhando Sim, aí aqui você com a faz gente. isso, né? Você domina seu cérebro, né? E você lembra em colocar metas pequenas. Isso é importantíssimo. Às vezes a gente quer emagrecer a 10 quilos de cada. Não. Vamos pegar um metão e quebrar em metinhas, certo? Por quê? Se você já emagrecer 5%, de 5 a 10%, você já diminui a chance de ter a doença da diabetes. A metade, aliás. Metade. E em 22%, problemas de coração. Você já diminui. Só diminui de 5 a 10% do seu peso. Nossa, como é que faz uma grande diferença, né? A gente Muita está. diferença, gente. A gente não imagina, porque a gente vai. Por exemplo, muita gente que vai engordando de um mês para o outro, 300 gramas, nem está percebendo. Mas no final do ano, 300 vezes 12, olha a diferença. Já mudou de manequim, fácil. Muita coisa. Muita E aí coisa você já mesmo. não fica de olho. É mais fácil você emagrecer o pouco do que o muito. Você emagrecer 1 quilo, 2 quilos é mais simples do que emagrecer 10. Lembrando que quando você engorda também, você não engorda de uma hora para outra. E aí quando você vai para emagrecer, você quer de um dia para o outro tá magra. Não é desse jeito, gente. Você precisa também levar o mesmo tempo que você levou engordando. E saber que isso é um processo. Lembra de processo? Das aulas de Felipe? Processo Sim. tem início, meio e fim. Você pega o E fim lá. saber identificar em que fase você está nesse processo. Se você está Exato. iniciando, se você já passou um pouquinho desse início, né? E está ali caminhando para atingir o seu objetivo. Não é assim, Silvânia? Exatamente, Viviane. É isso aí. Viviane tá esperta. Ô, Silvânia, olha só, eu ia te falar aqui, muitas pessoas, não só com a obesidade, mas uma coisa já leva a outra, né? Pressão alta, diabetes, e aí vai indo, né? Sim, com certeza. Esse risco. Mas se você já controlar o peso, você vê que até o coronavírus, a pessoa obesa já entra no grupo de risco. A pessoa obesa morre mais cedo. Então você tem que já pensar. Toda vez que você vai fazer seu prato, vem cá, isso aí pode? Isso vai me dar saúde mesmo? E saber exatamente como se alimentar. O porquê. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou agora sentar e ficar na sala somente? Por que eu não vou dar a minha caminhada? Por que eu não vou fazer meus 30 polichinelos aqui? Eu faço 3 vezes polichinelo de 30 por dia, de manhã, de tarde e de noite. E Não quando a quero nem gente assunto, coloca, eu não quero nem assunto com o meu cérebro, Regiane. olha, quando você coloca esses porquês e aí vai, né? Fala assim, não, você não quer que eu vá, mas agora eu vou. E aí se joga e vai. Quando você vê, você E está dentro da academia. Quando você vê, você já está dentro da academia. Aí na academia você exatamente. começa a fazer, falar com um, falar com o outro, pronto, já vira um ambiente Já pega gostoso no de fim. você ir, entendeu? Uhum. Aí Ou você mesmo vai uma na esteira. caminhada. Vai na esteira. Na esteira você já puxa assunto com uma pessoa, uma mulher do lado, não é? Mulher não aguenta ficar calada. Já puxou assunto, quando você vê, já passou os seus 30 minutos. Você ainda vai fazer musculação, olha que delícia. E o importante, então, quebrar em pequenos, Pequenas metas. né? Outra dica importante é criação de hábitos. Você tem que fazer 7 vezes, 7 dias, a mesma coisa. Depois do 7, aí você faz uma recompensa para você. O que você gosta de fazer? Eu gosto de assistir aquela série. Pronto, você, Silvânia, conseguiu os 7 dias cumprir a meta. Então agora, de recompensa, porque o seu cérebro tem que ter recompensa, entendeu? Não Você tem comemorar, gente. celebrar, comemorar não, comemorar é comer, Comemorar, não. celebrar. Traz a recompensa, você já entendeu, certo? Quem domina é você e que ainda o cérebro tem recompensa. E aí depois dos 7 dias você pula para 15 dias, se alimentando bem. E depois para 30 dias. Ou seja, você criou o hábito. Em um mês você cria hábito. Se você não criar hábito de fazer as coisas, você não consegue sair do efeito sanfona. Começa, não termina e volta para aquele estágio que você estava, até pior, né? Muitas Pior, vezes até pior. pior. Além do que, nós temos, lembra do hipotálamo? Lembra o termostato do ar-condicionado? O termostato do ar-condicionado é interessante. É igualzinho a nossa glândula de hipotálamo na cabeça. Por exemplo, quando você está num ambiente que ele está com o termostato gerenciado para, um exemplo, 19 graus, quando baixou os 19 graus, ele volta para os 19 graus. Não é isso que o termostato faz? Nós
também temos esse aparelhinho dentro da cabeça. Ou seja, vamos supor, você quer emagrecer 5 quilos. Sua meta é emagrecer 5 quilos. Aí você vai, entra pro meu método, fez os 5 quilos. Aí o que eu vou falar para você? Pronto, Regiane, você já emagreceu, já chegou aos seus 5 quilos a menos. Agora, o que você vai ter que fazer para você manter? Porque é difícil manter. Manter, você vai ter que pegar os 5 quilos, ficar pela quantidade de meses. 5 meses. Então, você tem que ficar 5 meses no mesmo quilo, até o seu cérebro falar assim, criar outro hábito. esse peso que tem que ficar. Pronto, aí você não engorda mais. Entendi. Isso funcionava um pouco comigo, sabia? Inconsciente. Agora você falou, como é interessante a gente trazer isso para a consciência. Muitas vezes a gente até pratica algo inconscientemente, mas quando você, igual você está revelando isso aqui, fica assim mais claro, e assim, você não faz só se você não quiser mesmo comandar seu cérebro. Você tem que se autogerenciar, autorresponsabilizar. Você não pode falar, não, eu engordei porque tá frio. Não, eu engordei porque agora eu tô comendo fora. Não, você tem pandemia. Que saber que é você mesmo que está escolhendo isso. E tudo tem um preço. Lembra que tudo tem um preço. Você vai pagar agora, mas daqui a pouco você vai pagar. Essas calorias extras, não é isso? Exatamente. Então, isso que é importante, você criar esse hábito para que não fique retroagindo, né? Não, senão você volta a estaca zero. Você perde todo o esforço. Pior, né? Tá? Muito pior. Perde, e aí você bota, como o pessoal fala, hoje vai ser o dia de botar o pé na jaca, né? Eu, quando faço os grupos, eu tenho os dias de descanso. Porque aí, o que acontece? A pessoa fica moderadamente, comendo um pouco das coisas que gosta, mas sabendo que daqui a pouco vai voltar para aquele mesmo processo. E isso vai retroalimentar o seu cérebro, e ele vai codificar para você. Aliás, tudo que você fala para você, volta para você, você sabe, né? Sim. Tudo que você fala, volta. Se você falar, não consigo fazer isso, realmente, você não vai conseguir mesmo. Outro dia a gente conversando até você me alertou, e eu sempre lembro isso que você me falou. Assim, a gente faz curso e tudo, mas quando você, parece assim, escuta de alguém, e aí, leva aquele choque, você leva e começa a lembrar, fica marcado. Que eu tenho dificuldade, eu não consigo mexer nessas ferramentas. Não é que você não pode estar falando e você não consegue, né? Então, essas palavras, a gente tem que ter cuidado. Procrastinação, ainda não tinha falado nisso. Outra coisa que aumenta demais o nosso peso é a procrastinação, né? É você pegar as contas de hoje e botar para o futuro, né? Sabendo que a conta vai chegar. A conta chega. Você sair da zona do conforto, o conforto é muito gostoso, gente. Quem quer sair da zona do conforto? Ninguém. Mas com isso, eu lendo no livro, esse livro Procrastinação, ele ensina, né? Você só fica na zona de conforto, a zona de conforto chega uma hora que ela vira tédio. Do tédio, ela vira ansiedade. E da ansiedade engordar. Não tem jeito, você engorda mesmo. Lembra da ansiedade, dos 3 problemas lá que eu falei? Ansiedade, depressão, o estresse. Tudo isso, a gente tem que ficar o tempo todo de vigia, né? Porque a sociedade hoje em dia, como eu falei, é estressada já por si só, né? O problema não para de chegar, né? O problema não para de chegar. É o filho que não acha trabalho, a filha que está com depressão, né? Se a gente não botasse um murinho, chega, vamos reorganizar isso. E a gente, como mulher, né, em casa, a gente é a coluna, né? A gente tem que estar sustentando um monte de gentinha, né, em volta. Sim. Com certeza, é isso que eu te falei no início, né? E assim, é tão importante a gente estar tendo essa oportunidade aqui, Silvana, desde já eu te agradeço por você estar esclarecendo, né? E se alguém mais tiver alguma pergunta aí, gente, aproveita aí a Life Coach, a Silvânia, ela está aqui transbordando para a gente, né, de conhecimento. Muitas coisas a gente até sabe, acha que sabe, mas na realidade, quando um profissional
nutricional nos fala, a gente tem que ter essa consciência e praticar, que também não adianta, né? Só a gente assistir isso aqui e depois desligou, vamos comemorar. Ficou, hein? Né? Ficou. Lembra que o cérebro detesta a palavra. Eu falo muito em celebrar, sabe, Silvânia? Eu falo muito em celebrar. Vamos ver se você vai fazer a lição. Qual é a palavra que o cérebro detesta? Eu não consigo, eu não sei. Perder. Sim! Peso. E a gente estava nesse assunto. Não, é de perder, não existe mais. Perder Ó, dinheiro. já tinha até, Silvânia, eu já tinha até esquecido dessa palavra. Para mim não tá mais aqui, não existe mais. Isso mesmo, a gente tem que já. Tem uma pergunta da Lurdinha aqui, deixa eu ver aqui a pergunta, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, vê se você consegue. O que você tem a falar de Jesus? Ah, do jejum intermitente. Muito boa essa pergunta, Lurdinha. Vamos lá. Pois é. O jejum intermitente nem todo mundo pode fazer, tá? Antes de fazer, a gente precisa realmente ir ao médico, porque o jejum ele mexe muito com os hormônios, né? Com as nossas taxas, né? Então a gente não sabe se a gente pode ficar muito tempo sem água, sem comer devidamente, né? Então antes a gente precisa realmente procurar um médico. A gente não pode ficar falando, né? O jejum, quando pode, né? A gente começa aos poucos, né? Nunca começa com as 16 horas. Começa aos poucos. Começa com 8 horas, aumenta para 12. Entendi. E sempre é bom fazer da última refeição até o meio da manhã, né? Porque mais que isso fica, eu acho que demais também. Acho que deu para entender aí, né, Lurdinha? Porque quando a gente acorda, o nosso cortisol está num nível muito alto. Lembra que o cortisol tem a ver com estresse? O estresse aumenta o nosso peso, porque ele vai comer, o cortisol vai comer o músculo. Então, tudo piora, né? Com o estresse elevado, né? Então, quando você acorda, o cortisol está muito elevado, porque você está deitado, né? E quando você acorda, é um estresse. Por quê? A gente tem que acordar, tem que lutar, tem que fugir dos problemas, das situações. Nosso organismo é feito para acordar e batalhar, tá? Então, por isso que o nosso organismo, por si só, ele já acorda com cortisol alto. Tantas vezes, quando tem exame de glicemia alguma vez, o médico fala, não fala quando começa não, porque quando acorda está alto, a taxa está alta. Então, você tem que fazer depois de um suco, entendeu? Então a gente precisa também estar de olho no cortisol. Por isso que eu não recomendo a pessoa fazer o jejum intermitente por si só. Tem que ter esse acompanhamento, fazer esses exames para ver se o organismo dá conta. Eu sou mais favorável a pessoa emagrecer comendo. Em poucas horas, né? Distribuir isso durante... Comendo corretamente. Comendo corretamente. Não qualquer coisa, né? Várias vezes. Porque tudo que a gente precisa, né? Por exemplo, o meu substituto de refeição, ele já equipara a 40% de tudo que você precisa no dia. Então, o que falta? Se você fizer 40% de manhã, 40% à noite, você já tem 80% do que você precisa durante o dia. No almoço, é aquela saladona de rico, né? Porque ninguém merece salada de pobre. Salada de rico é o quê? Com todas as cores, né? E uma proteína. Como que a gente mede a proteína? A gente pega assim a palma da nossa mão. Tudo é relacionado com o nosso... Deus é tão perfeito que fez tudo relacionado com a nossa mão. Por exemplo, carboidrato. Você só pode comer o que cabe no seu punho aqui, ó. Você faz isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Aí vira aqui arroz. Isso de arroz, isso de feijão. Interessante. A carne, a proteína, né? De preferência a proteína branca, né? A carne branca, peixe, frango. Você pega a palma da mão, tira o dedo e só come isso aqui, esse pedaço daqui, ó. Sem os dedos. Isso é o tamanho de uma porção de proteína. Aí você pode comer até 2 por dia, entendeu? Mas isso tudo no meu grupo a gente revela. Tudo direitinho, passa de acordo com o peso, né, da pessoa também, né? E quanto a pessoa quer emagrecer ou engordar. Que eu não só emagreço, eu engordo também a pessoa. Tem muita gente que tem deficiência de massa magra e precisa ganhar massa magra. Eu também faço esse acompanhamento. Entendi. Olha como é tão importante, né? Saber dessas dicas aí que você está passando, Silvânia. Açúcar. Vou falar do açúcar.
pega aqui, ó. Você, ao invés de comer açúcar, bonita, coma mel. Aí, como é que vai? Qual é a porção do mel? Aí, ó, a porção do mel, ó, é só falangetinha aqui, ó. É uma pitadinha de mel, entendeu? Só um pouquinho assim, ó, de mel. E aí o importante, né, Silvana, de nutricionista e tá com esse acompanhamento, porque de nada, é igual você falou, chega até aonde você tá ali para preparar seu prato, e aí depois o desconto, né? Quando você tá com o emocional Desalinhado, todo né? muito Exatamente. A gente interessante. precisa muito estar não só acompanhando as nossas funções químicas, né? Bioquímicas, como também as emocionais, né? Você já sabe Uhum. da importância da inteligência emocional. Hoje em dia, nós só agimos pelo emocional. Quando você vai comprar um carro, você vai como? Vai pelo emocional. Isso aí Você que você não tá vai pela falando, técnica do carro, você vai pelo emocional. Gostei desse, não gostei daquele. Tudo a gente age pelo emocional. A roupa que a gente veste é pelo emocional. O homem que a gente se casa pelo emocional. Tudo é pelo emocional. e é E a tão gente tem importante. que dar valor também quando a gente quer a esse lado emocional. A gente entender quem realmente somos, qual a nossa importância. Isso é importante, a gente se sentir útil, primeiro conosco, ter amor próprio, né? Porque ninguém consegue amar ninguém se não tem esse amor próprio. Foi o E que a gente você. colocou na outra live, essa questão de a gente se sentir amado, né? Porque como é que a gente vai transmitir amor pro próximo se a gente nem consegue se sentir amado, né? De onde vem esse amor? A gente não consegue nem ser amado, porque se a gente não se ama, a gente não consegue ser amado, não é? Exatamente. Gente, E está aí, acabando, né? Nossa live. Foi ótimo, não foi? Quem gostou aí? sim, e seu contato é só entrar lá na sua bio, né? Silvânia Sim. Matos. Silvânia Matos, underline coach. Isso, Silvânia, muito obrigada mesmo, muita gratidão, tá? E por vocês também que nos prestigiaram aqui, de certa forma, conforme eu falei antes, né? Eu tô compartilhando essas lives porque eu tô aprendendo muito e quando a gente traz algo de bom, né? Pelo menos eu sou assim, eu gosto de compartilhar com as pessoas que eu gosto e agregar isso na vida de outras pessoas. E muito Verdade. obrigada mesmo. Tá bom. Muito obrigada a você também por ter me convidado. Adorei, né? E a gente vai estreitando cada vez mais essa amizade. Sim, com certeza. Gente, ó, um beijão para vocês. Beijo. Se alguém que queira tirar um print, estamos É, aqui. vou tirar aqui. Eu vou tirar o meu, hein? Tira aí. Eita, dá tempo ainda. Vou tirar o meu. Pronto. Isso. Mas foi muito, muito conhecimento. E agora. E quem não pegou o início, chega lá e veja, né? Você Vou vai ficar deixar salva, né? gravada, vou deixar salva e essa Tá bom. live. E quem quiser rever também, né? Foram muitas informações e aí vale muito a pena a gente estar revendo para a gente estar colocando em prática e virar o hábito, né? Nas Isso. nossas vidas, não é isso? Beijo.